ele só é reconhecido como país por 3 países exteriores, né? No quadro mundial, né? Na política mundial. Que é o Paquistão, Arábia Saudita e Árabes Unidos. Onde fica isso? Ah, tá. Os Emirados Árabes Unidos. Somos parceiros da Exit Lag. Acabe com seu lag e jogue com o Pro. Link na descrição. O Talibã, ele originou-se no Paquistão com um nacionalismo religioso islâmico. E tinham todos aqueles conceitos vindo do Alcorão e tal. E, claro, muito extremista. Aproveitando a fragilidade do governo afegão, naquele momento, em 90 e pouco, começaram a se infiltrar no país. Começaram a, aos poucos, entrar no país, tomar distritos, entendeu? Como células rebeldes. Só em 1994, eles tomam a rédea da situação e entram em um conflito real e direto com o governo afegão. Um governo bem complicado ali, criado ali nas pressas, nas coxas, com a saída da União Soviética. O país ainda estava desorganizado, faminto, com crises tanto política como militar, religiosa, ideológica. Não teve nenhum tipo de organização para conseguir enfrentar essas células rebeldes, esses motins, e foram afundando em uma guerra civil, mas muito rápida. Foi muito rápida. Eles foram tomando os distritos muito rápido, porque eles não tinham resistência nenhuma. O Talibã, em 1996, 2 anos depois, toma oficialmente o governo afegão e anexa todos os distritos ali, mas ele só é reconhecido como país por 3 países exteriores, né? No quadro mundial, né? Na política mundial. Que é o Paquistão, Arábia Saudita e Árabes Unidos. Onde fica isso? Ah, tá. Os Emirados Árabes Unidos. Depois disso, o Afeganistão, na verdade, o Talibã, ele é condenado internacionalmente muitas vezes por conta de crises humanitárias, como aplicação da severa Sharia. O que é Sharia? Sharia é uma lei islâmica vindo do Alcorão, que aplica vários tipos de regras, vários tipos de leis religiosas. Eles fecharam as escolas para as mulheres, obrigaram a elas a usarem burcas e os homens a usarem barbas, proibiu a televisão, proibiu elas saírem sozinhas, a fazer qualquer atividade artística e um monte de outras coisas, tirando completamente as mulheres do centro de poder, né? Onde tiraram ela os direitos essenciais humanos, né? Que é direito de ir e vir, direito de escolha, direito de... foram todos tirados. E logo em seguida, eles fizeram uma estratégia usada pelos grandes impérios totalitários, que é o controle total pelo medo. Extermínio de civis, queimaram fazendas, desabrigaram as pessoas, destruíram casas, prenderam um montão de gente, torturaram um montão de gente, e fazendo, sim, um controle de medo absoluto. Só que em 2001, aconteceu o inesperado. 11 de setembro de 2001. Uma terça-feira que vai marcar a história da humanidade. A maior potência do planeta é alvejada pelo terror. World Trade Center, Nova York. No mais importante centro financeiro do mundo, uma torre queima depois de ser atingida por um avião. Em 11 de setembro de 2001, há um ataque terrorista de 2 aviões que atingem as torres gêmeas, World Trade Center. Falei certo? Um ataque suicida coordenado pela Al-Qaeda, que foi planejado pelo Osama Bin Laden, né? Osama Bin Laden. Eu vou ser morto pela Al-Qaeda. Al-Qaeda, por favor, me mata não. Osama Bin Laden. Osama Bin Laden. Matando 3.000 pessoas no atentado, e foi um ataque coordenado contra a influência dos Estados Unidos no Oriente Médio. Então, o Império Capitalista Norte-Americano responde ao ataque dos terroristas inimigos do planeta e criam uma grande e declarada guerra ao terror. America and our friends and allies join with all those who want peace and security in the world. And we stand together to win the war against terrorism. Iniciando-se com uma invasão ao Afeganistão. Osama Bin Laden, em primeiro momento, ele não admitiu que foi ele que orquestrou o ataque. Mas depois, logo alguns meses depois, ou semanas, ele acabou admitindo. Ele estava refugiado no Afeganistão, e esse foi o motivo que os Estados Unidos chegou no Afeganistão e disse: ou você libera o homem, ou vamos buscar. Claramente, o Osama Bin Laden, pagando milhões e milhões de dólares
por mês para ele ter uma base ali, para ele ser protegido ali no Afeganistão. O Afeganistão estava recebendo esse dinheiro, porque é um dinheiro absurdo para deixar o cara ali. E o Afeganistão falou que não, vai deixar o cara ali. Porque o Afeganistão nunca acreditou que os Estados Unidos ia fazer isso. Iria invadir. E acabou que os Estados Unidos invadiu. Então, o presidente dos Estados Unidos, George W. Bush, cria toda essa guerra ao terror, com discursos severos, incriminando os terroristas e tal, dando seguimento a uma invasão. Ele cria um projeto junto com a OTAN para planejarem uma operação para retirar o Talibã do poder. E isso acontece em 2001, em 7 de outubro, com o auxílio de satélites e das armas mais tecnológicas do período, com drones e aviões. Eles fazem o termo que usa é guerra cirúrgica, que é mísseis localizados, guiados por satélite e todo tipo. Foi a primeira vez que esse tipo de guerra foi aplicada. Foi um sucesso. Eles tomaram o Afeganistão em dias, meses, até mais rápido que a Rússia. Foram bombardeados por todos os lados. O Talibã não teve chance e recuou tanto para partes remotas no leste e tanto para o Paquistão. Foram refugiados. Mas nada de a guerra acabar. Continuou conflitos internos no país e os Estados Unidos começou a sofrer a mesma coisa que a Rússia, uma guerra de atrito. E vemos o mesmo filme de 1989 acontecer. Os Estados Unidos entraram em uma guerra de atrito, uma guerra civil, generalizada, e afundar cada vez mais nos desertos do Afeganistão. De 2004 a 2018, as forças rebeldes, todas as forças que eram contra o governo americano, começaram a tomar os distritos aos poucos. E o governo americano começou a perder o controle absoluto com a vinda da grande crise que tivemos em meados de 2018, que foi a pandemia. Eu posso... Não, né? Os gastos americanos foram absurdos, tiveram que aos poucos investir menos nas tropas, nos recursos. Ao mesmo tempo, por outro lado, ainda não sabemos, mas estava sendo injetado nos rebeldes grandes massas e recursos e todo tipo de armamento e munição para fortalecer os rebeldes, enquanto o lado americano estava entrando numa crise militar. Crise também lá nos Estados Unidos, estavam cansados dos americanos estarem lá naquele país remoto, fazendo um bem para aquele país, mas não estava. A opinião pública começou a decair e os Estados Unidos, no final de 2020, eles começaram a retirar as tropas aos poucos. E em maio de 2021, o Talibã já controlava 124 distritos dos 398 do país, quase que metade. Uma grande ofensiva aconteceu. Em abril de 2021, vemos a queda da cidade de Cabul, a capital do Afeganistão. E o frágil governo afegão é fragmentado e acaba sendo colapsado com a queda da cidade principal. E esse governo é remanescente da Aliança do Norte, que eu não comentei para não misturar muito a cabeça de vocês, mas era uma aliança do próprio povo afeganistão que ficava no norte, né? O Vietnã soviético derrotou também o Império Capitalista norte-americano. A história se repete mais uma vez. A história se repete com facilidade, porque não estudamos-as como deveríamos estudar. Assim, repetimos os mesmos erros, criamos os mesmos ditadores e os mesmos governos totalitários. E deixamos nascer homens que estão dispostos a matar muitos por poucos. E estes mesmos homens vão roubar a nossa paz, a nossa água, queimar as nossas florestas e destruir o nosso futuro. Por sangue, ouro e lama. O que os soviéticos e americanos não sabiam é que não importa o tamanho do seu poder, quando existe o desejo da liberdade e o que ela cria é o maior poder que o homem pode ter: a esperança.
until the storm